Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Moacir. E hoje nós vamos dar sequência aí à nossa revisão sobre o reino animal e hoje falaremos aí especificamente sobre os anelídeos, ok? Então vamos lá pessoal, para iniciarmos nessa nossa aula, vamos imaginar o seguinte: nós sabemos que o solo ele é um dos componentes da biosfera e o solo ele é repleto de vida. Na maioria das vezes, essa biodiversidade que existe nesse solo, ela acaba passando despercebida aos nossos olhos, pois diversos organismos que ali vivem não são vistos a olho nu, como não é o caso deste que nós falaremos aqui agora, certo? Uma minhoca, por exemplo. Eu acho que todo mundo já viu uma minhoca, né? Já usou para fazer alguma coisa, né? Geralmente as pessoas utilizam aí para fazer uma isca e tal, mas assim, a minhoca, por exemplo, ela é um animal de grande importância que está presente ali nos solos e, consequentemente, pertencente aí ao nosso filo dos anelídeos, ok? Então vamos lá então, ó. Esse nome então, pessoal, ele inclui vermes de corpo segmentado. Nesse caso, esse corpo segmentado ele é todo dividido em anéis, certo? Então os anelídeos, então, eles compreendem em torno aí de 15 mil espécies, certo? E eles têm aí diversos representantes que podem viver tanto no solo, no ambiente, no caso, no solo úmido, na água, eles podem viver na água doce, na água salgada, eles podem ser parasitas e eles podem ser de vida livre, ok? Mas vamos lá então, pessoal. Quais são as características gerais aí destes anelídeos? Primeiro, além da minhoca, nós temos aí várias espécies de anelídeos, certo? Nós vamos citar aí alguns pequenos aí, como por exemplo o sanguessuga, certo? Que pode medir aí em torno aí de milímetros de comprimento. E também aí alguns animais de grande porte, né? Como por exemplo o minhoco-sul, que pode atingir até 2 metros de comprimento, então bem grande, correto? Vamos lá, pessoal, onde vivem esses caras? Então esses caras, pessoal, eles podem viver então tanto na água dos mares, certo? Oceanos, água doce ou na terra úmida. São considerados os mais complexos dos vermes. Por quê? Eles, além de tubo digestório completo, eles têm um sistema circulatório fechado. Então veja só, eles têm boca e têm ânus. E eles também apresentam um sistema circulatório onde o sangue circula por dentro de vasos. Portanto, é um sistema circulatório fechado. Joia? Vamos lá, como que é revestido o corpo desses anelídeos? Então esse corpo vai ser revestido por uma fina e úmida camada, certo? E essa estrutura aí vai ser bem importante na hora da respiração. Por quê? Esses anelídeos eles fazem respiração do tipo cutânea, ou seja, respiram aí através da pele, fazem as trocas gasosas respiratórias e eles dependem então de uma pele que seja, não pode ser seca, certo? Vamos lá então, adiante. Sobre a reprodução, a maioria dos anelídeos são hermafroditas, certo? Então, ó, cada animal possui 2 sistemas reprodutores, tanto masculino quanto feminino, mas no entanto eles realizam fecundação cruzada, e no caso, além de cruzada, ela é recíproca, ou seja, 2 animais hermafroditas cruzam e fecundam mutuamente, beleza? Vamos lá, mais outras características aí desses anelídeos. Vamos lá, como que se dá a classificação desses caras? Então nós vamos classificar os anelídeos aí utilizando como critério a presença ou ausência de algumas estruturas semelhantes. Por exemplo, 3 grupos de anelídeos: oligoquetos, poliquetos e aquetos. Vamos lá então, quem são os oligoquetos? São os anelídeos que vão apresentar poucas cerdas por anel, ou seja, pequenas, eles vão apresentar, não terão, por exemplo, algumas projeções do corpo que auxiliam na sua locomoção. Também não apresentam a cabeça diferenciada do restante do corpo. Quem que é o principal representante aí dos oligoquetos, né? É a minhoca, você não consegue definir quem é a cabeça, quem não é a cabeça, certo? Então ela tem uma camada ali bem fina que recobre toda a sua pele e ela tem aí uma substância viscosa e esse muco tem a função do quê? Diminuir o atrito da mesma com o solo, certo? De forma geral, acaba protegendo a pele do contato contra quem? Com possíveis substâncias tóxicas e vai manter aí a umidade que é fundamental para a respiração cutânea, certo? Então, nesse animal é visível o clitelo, certo? O que é esse clitelo? É um anel que ele é mais claro, por onde os animais unem na hora da fecundação cruzada. Então eles vão unir na hora da fecundação cruzada por este anel, vão trocar aí espermatozoides e depois da reprodução
cada um dos vermes vai liberar no solo, no mesmo solo, um casulo que vai ser cheio de ovos. Passando-se alguns dias, esses casulos, então, eles saem desses ovos e eles vão sair ali vermes jovens. Joia? Vamos lá. Como que é o sistema respiratório desses caras? Então ele vai ser formado por uma boca, um papo, que parece uma grande câmara, uma moela, certo? Por onde é triturado ali o alimento, e um longo intestino. E vai terminar onde? Inicia-se lá na boca, termina-se lá no ânus, portanto é bem completinho. O sistema circulatório, então, ele vai ser fechado, certo? Um sistema circulatório fechado. E o que vai acontecer nesse sistema circulatório fechado? Então, o sangue, ele vai circular dentro de vasos, certo? O sangue vai apresentar o que? Hemoglobina, que é o mesmo pigmento vermelho que nós seres humanos possuímos, beleza? Vamos lá, como que é o sistema nervoso? Então, o sistema nervoso ele vai ser formado por células nervosas que vão coordenar diversas funções aí do corpo desta minhoca. Vamos lá, tem importância? Lógico que tem, pessoal. As minhocas elas têm grande importância aí na fertilidade do solo. Por quê? Elas vão cavar túneis, certo? Então elas vão agir ali como se fosse um arado, certo? E aí elas promovem o quê? Uma aeração e circulação de água, certo? Além disso, pessoal, as fezes dessas minhocas, elas contêm diversas substâncias nutritivas e aí, ao se misturarem com a terra, vão agir como adubo, fertilizando o solo. Então, são muito importantes aí dentro aí do nosso cotidiano, as minhocas, beleza? Vamos lá, pessoal, segundo grupo, poliquetos. Então, os poliquetos, eles têm muitas cerdas em cada segmento, ou seja, em cada anel. Cada anel, então, dos poliquetos, certo? Tem um par de projeções laterais, os parapódios, no qual estão implantadas as cerdas. Vamos lá, poliquetos são o quê? São carnívoros e muitas vezes eles podem até ser canibais, ou seja, uns devoram os outros. Aquetos, pessoal. Os aquetos, então, também chamados de hirudíneos, não possuem cerdas e apresentam ventosas, correto? Vamos lá, que vão auxiliar na fixação e na locomoção. Quem é o animal importante aí dos aquetos? Um bem conhecido que é a sanguessuga, certo? Então a sanguessuga, embora aí ela seja assim algo bem asqueroso para muitas pessoas, ela tem até uma importância aí médica em alguns países, ok? Vamos lá então, é um animal hermafrodita. Ela vive onde? Vive em solo úmido, certo? Pantanoso ou pode viver em água doce, beleza? Teremos aí algumas espécies que são marinhas também. Então, a sanguessuga, como o próprio nome já diz, ela chupa o sangue de outros animais por essas ventosas, certo? Mas também elas podem alimentar-se de minhocas e de restos de outros animais. Então, são animais aí de pequeno porte, que vão medir em torno de 1 a 20 centímetros e tal, beleza? Olha só, pessoal. Procurem aí na internet, né? Tem diversos vídeos aí que vão fazer um direcionamento sobre o uso das sanguessugas dentro da medicina, ok? Então é um animal bem primitivo que até os dias atuais em alguns países ainda são utilizados aí como um agente dentro da parte médica que visa fazer uma circulação do sangue em determinadas regiões operatórias ou pós-operatórias, ok? Então vamos lá, pessoal, sobre os anelídeos, são estes os assuntos, certo? Nós fizemos aqui um resumo bem direto sobre, então assim, sigam adiante, estudem este conteúdo, porque ele é muito importante, muito cobrado, e eu aguardo vocês aí até na próxima aula, onde falaremos aí de outros representantes do reino animal. Então até mais. Mitose, meiose, ácido desoxirribonucleico, o átomo de Dalton, evolução dos modelos atômicos, é uma molécula polar, da ligação polar, cadeia aberta, razão azul, heterozigótica, prótons, elétrons e nêutrons. Essa parte da física chama-se eletrostática. Aqui está em Kelvin, membrana plasmática. Procarionte ou eucarionte? O elétron é negativo. O núcleo do átomo, eletrosfera, heredogramas, biologia, química e física. Legal, né? Então inscreva-se no nosso canal. Não perde nenhuma atualização.